para disputar a quarta rodada das eliminatórias da Copa com duas caras novas. Pense num fim de semana feliz. Ontem à noite, o Guilherme Arana começou a virada do Atlético Mineiro para cima do Corinthians. Na madrugada do domingo, já estava integrado à seleção brasileira. Até agora, minha ficha não caiu. E o caso do Thiago Galhardo. Apesar da derrota do time dele, o Internacional, para o Santos ontem à tarde, na hora de voar de volta para Porto Alegre, a notícia. O avião já estava pronto para decolar, né? Para decolar não, para sair, né? Para poder iniciar o voo e teve que abrir tudo. E aí nisso anunciaram, todo mundo começou a bater palma, uma emoção muito grande, não tem muito o que falar, né? Na hora, comecei a chorar, pensar na minha família. Mas os dois só foram chamados porque a bruxa nunca esteve tão solta na seleção brasileira. Ao todo, 8 dos 23 convocados inicialmente tiveram de ser cortados por lesão ou Covid-19. O lateral esquerdo, Alex Telles, testou positivo no último sábado, mas já não está mais na fase de transmissão da doença e tem chances de seguir com a delegação. E esse número de desfalques ainda corre o risco de aumentar antes da próxima partida na terça-feira. Agora à noite, toda a delegação passou por mais uma bateria de exames aqui no hotel. Pelas regras sanitárias do Uruguai, quem tiver com coronavírus não entra no país. E Tite pode ter mais dor de cabeça no último jogo da seleção em 2020. Quando Michael Schumacher conquistou o heptacampeonato, parecia uma marca que ia demorar muito tempo para outro piloto alcançar. Mas aí apareceu Lewis Hamilton, que hoje repetiu a façanha. Lewis Hamilton venceu o campeonato da Fórmula 1 pela 7ª vez e se emocionou demais. Muita água e carros derrapando para todos os lados. Emocionou demais. Muita água e carros derrapando para todos os lados. Roda o carro da Renault, roda o Bottas. Lance Stroll da Racing Point largou na pole, enquanto Lewis Hamilton saiu de um improvável 6º lugar no grid. Mesmo com os pneus muito desgastados, Hamilton seguia na pista, enquanto os outros pilotos paravam para trocá-los. E quando o asfalto começou a secar, o inglês brilhou. Ultrapassou o líder Sérgio Pérez e venceu a corrida. Lewis Hamilton é heptacampeão mundial de Fórmula 1. Seguido pelo mexicano e por Sebastian Vettel, o terceiro. E diante de milhões de espectadores, o maior vencedor da história da Fórmula 1 pôde finalmente voltar a ser humano. Um choro emocionado pela conquista do 7º título mundial de Fórmula 1. 6 com a Mercedes e 1 com a McLaren. E antes mesmo de sair do carro, ouviu ali no cockpit o apoio e o reconhecimento de um tetracampeão. Eu disse que hoje a gente testemunhou ele fazendo história. Foi o que todos nós vimos. Não era a corrida dele e ele deu um jeito de ganhar. Com esse título, Lewis Hamilton se juntou ao alemão Michael Schumacher no topo da Fórmula 1. Os dois são os únicos heptacampeões mundiais da categoria. E depois da comemoração, na hora das entrevistas, em vez de falar da própria conquista, Lewis Hamilton fez questão de mandar um recado para os fãs no Brasil. Essa entrevista é um lugar muito querido para mim. Hamilton se dirigiu às crianças, que, como ele, um dia sonhou com algo que parecia impossível. Eu realmente quero que os garotos sonhem o mais alto que puderem. E nunca deixem alguém dizer: você não vai conseguir. Porque acredite, você é mais forte do que imagina. Belo recado, né? Resultado histórico. É. E um jovem americano de 21 anos também conseguiu um feito gigantesco, né, Tadeu? Uma conquista que vai muito além do esporte. Bota gigantesco nisso, Poliana. Chris Nikic se tornou o primeiro atleta com síndrome de Down a completar um Ironman, uma das provas mais duras e difíceis do esporte. Começou assim que o sol nasceu e só acabou bem depois de ele se pôr. 16 horas e 46 minutos de esforço, até que a linha de chegada marcou o ponto de partida para um mundo novo. Algo resumido nas palavras que Chris Nikic ouviu do próprio pai, assim que o desafio acabou.
Filho, você acordou hoje como um garoto com síndrome de Down e vai dormir como um homem de ferro, um Iron Man. Ironman é o nome de uma prova de triatlo criada há 42 anos atrás, que virou sinônimo de desafio extremo ao corpo humano. São quase 4 quilômetros de natação, seguidos por 180 de ciclismo, para terminar uma maratona, 42 quilômetros e 195 metros de corrida. Sempre pareceu um evento fora do alcance para quem, como Chris, tem trissomia do cromossomo 21, mais conhecida como síndrome de Down, uma alteração genética que leva a níveis diferentes de comprometimentos físicos e intelectuais. As primeiras coisas que te contam no momento do diagnóstico são limitações, que o teu filho não vai conseguir fazer, é devastador. O Chris fez uma cirurgia cardíaca com 5 meses, não andou até os 5 anos e precisou de 4 grandes operações nos ouvidos na adolescência. Esse era o espaço favorito de Chris até completar 18 anos. Sofá de casa, um jovem solitário, com sobrepeso, sem perspectivas. O pai, claro, queria tirá-lo dali. Então, lhe entregou uma caneta e pediu para que o filho escrevesse quais eram os 3 grandes sonhos dele. O rapaz tinha tudo na ponta da língua: ter um carro, comprar uma casa e arranjar uma namorada. Mas aí meu pai falou assim pra mim, ó: se eu ficasse sentado só de bobeira, não conseguiria alcançar nenhum desses sonhos. A ideia era iniciar uma reviravolta com uma vida mais saudável e ativa. Chris começou devagar, aprendendo movimentos básicos na academia. O interesse foi crescendo. Nadar, correr, pedalar. Quando descobriu que uma modalidade, o triatlo, juntava tudo isso, pediu para tentar. Corrida é a parte mais difícil e também a que eu mais gosto, porque deixa o bumbum durinho e as pernas também. E é disso que as meninas mais gostam. A família encontrou treinadores dispostos a ajudar no processo. Não existia um manual, algo que te dissesse: é assim que se treina quem tem síndrome de Down. Muita gente simplesmente dizia: não, ele não consegue. E eu pensava: por que não? Todas as vezes que testamos os limites, Chris nos surpreendeu. Foi o passo decisivo, na opinião de quem acompanhou 9.900 pacientes com síndrome de Down nos últimos 45 anos. Olha que loucura, que argumento é esse? Eu te protejo, então não te dou oportunidade. Isso é muito louco. As famílias investiram em continuar protegendo a distância, mas liberando a corda para ele conseguir mostrar o que ele faz. Ele completou triatlos menores, com resultados que davam um sinal claro. O Ironman era sim possível e, por isso, virou a meta para 2020. Antes mesmo da competição, a família já estava em festa, porque enquanto preparava o corpo, a mente de Chris começou a desabrochar. Percebemos que a memória dele melhorou muito e, com isso, a capacidade cognitiva disparou. Quanto mais ele se esforçava para aprender o triatlo, mais ele conseguia conversar e se expressar. Panama City Beach, Flórida, 7 de novembro de 2020. O mar no Golfo do México estava agitado. Chris, guiado pelo técnico, precisou de quase 2 horas para completar os 3 quilômetros e 800 metros de natação, mas saiu da água assim com uma energia contagiante. Conseguimos passar pela primeira etapa mesmo com o mar tão mexido. E agora é um momento chave pra gente, o ciclismo. A preocupação era grande porque os reflexos de Chris não são tão apurados. Havia o receio de um acidente nos 180 quilômetros de pedaladas, que de fato aconteceu e deixou essa marca no joelho. Só que Chris seguiu adiante e apertou o ritmo na maratona. Os competidores não podem relaxar, porque tem no máximo 17 horas para completar a prova. Com 37 dos 42 quilômetros percorridos, já dava para saber que o lugar na história estava logo ali. Aos 21 anos, Chris se tornaria o primeiro atleta com síndrome de Down a concluir um Ironman. Chris Pickett, you are an Ironman! Um abraço de amigos, de iguais, que se admiram e se respeitam
selou o primeiro Ironman de Chris. Sim, o primeiro, porque em 2021 ele quer tentar a sorte na versão mais famosa da prova, que ocorre em Kona, no Havaí. Você está alcançando seus sonhos agora? Se lembra deles? O carro, a casa, a namorada. Tudo agora parece possível para um homem de ferro, Chris Nikic,